Vamos ler o Salmo 23. Eu não sei quantos de vocês têm a mesma versão que a minha. Minha versão é revista atualizada, a ARA. Então, se você puder, vamos ler juntos. Salmo 23, Salmo de Davi, diz assim: O Senhor, bora lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, pedimos tua graça, Senhor, para entendermos, para compreendermos as maravilhas da tua lei. Que teu Santo Espírito nos ilumine. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido, é um dos textos da Bíblia mais conhecidos, seja por pessoas cristãs ou não. Muita gente conhece o Salmo 23. Antigamente era mais comum você entrar numa casa, seja de um católico, de um evangélico, e você tinha alguns quadros, né? Algumas pinturas, alguns quadros de estampas. Era bem comum você entrar numa casa e ver o Salmo 23. Uma casa. Se você perguntar para alguém qual o significado do Salmo 23, muita gente não vai saber. E muita gente conhece o Salmo, mas não compreende o seu significado, não entende o que é que ele ensina. Então, muitas pessoas usam o Salmo 23 como usam o Salmo 91, como uma espécie de amuleto, algo que vai dar sorte. Mas o Salmo 23, assim como o Salmo 91 e todos os textos da Bíblia, são palavras de Deus. Eles querem nos ensinar algo sobre Deus. Deus quer revelar algo sobre Ele para nós. E é isso que nós vamos buscar aprender durante esse mês de novembro. O Salmo 23, hoje nós vamos nos deter ao versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nesse nosso sermão de hoje, nós vamos falar sobre o pastor e a sua providência. O Salmo 23 ele está na categoria dos salmos de confiança. Nós já falamos sobre algumas categorias de salmos. Tem salmos de lamento, tem salmos de hinos de louvor, de agradecimento, tem salmos imprecatórios. E nós temos também a categoria dos salmos de confiança. O Salmo 23 é um salmo de confiança no Senhor. Ele expressa uma íntima relação entre o salmista e o Senhor, Jeová. Como um hino de confiança, esse salmo expressa fé e confiança inabalável no agir de Deus. E a fé inabalável no desejo de Deus de conceder livramento ao seu povo de circunstâncias adversas. Então, esses salmos revelam uma esperança, uma confiança de que Deus tem prazer em oferecer livramento, em oferecer salvação ao seu povo em circunstâncias difíceis. E o salmista ele demonstra confiar na direção de Deus, utilizando duas imagens aqui, duas metáforas. A primeira é a do pastor, que é a mais conhecida desse salmo. Nós conhecemos esse salmo como o salmo do pastor. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas há uma outra figura também, uma outra metáfora utilizada aqui nos versículos 5 e 6, que é a metáfora do anfitrião, de uma pessoa que recebe alguém em sua casa e recebe a mesa para comer junto dele. Então nós temos duas metáforas principais, a do pastor e a do anfitrião. E as duas imagens é utilizada aqui para demonstrar
que o salmista confia na orientação de Deus sobre a sua vida. Seja como um pastor que cuida, seja como um anfitrião que honra alguém a ponto de chamar para sentar na sua mesa. E ambas figuras, do pastor e do anfitrião, retratam a providência, o cuidado, o consolo, a bondade e a misericórdia de Deus. Veja que o verso 1 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Qual é a identidade do nosso pastor? Ele é chamado aqui de Senhor. A palavra Senhor, traduzida aqui em letras garrafais, letras maiúsculas, Senhor, é a designação do nome próprio de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus tem nome próprio. Na Bíblia, Deus é retratado por vários nomes, né? El Shaddai, Elohim, El Elion, esqueci. Tem vários outros. É só ver aquela música de Kleber Lucas do Antigo Testamento. Quando Kleber Lucas era crente. Jireh, Jeová Jireh, né? E outras palavras para se referir ao nome de Deus. Mas Senhor, a palavra Senhor aqui, é a designação do nome próprio de Deus. É Iaué, conhecido como tetragrama. Tetragrama são 4 letrinhas. Eu deveria ter trazido aqui para os irmãos, mas são 4 letrinhas que formam o nome de Deus. É o tetragrama porque são 4 letras. Conhecido como tetragrama de Deus. Nós sabemos que Deus não é o nome próprio de Deus. Certo? A palavra Deus é um nome, um título para se referir a uma divindade. Deus não é o nome de Deus. Com o passar do tempo, a palavra Deus, especialmente com letra maiúscula, né, é utilizada para se referir ao Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras. Quando nós falamos em Deus, nós entendemos hoje que estamos nos referindo ao Deus das Escrituras. Agora, veja bem, o meu nome é... Qual é o meu nome? Mas como vocês me chamam? Pastor Rubens. Pastor Rubens virou meu nome. Na prática, né? Pastor Rubens. Então tem um irmão lá do Ceará que o nome dele é Fares, mas todo mundo chama ele de Doutor Fares. Ele é médico. Todo mundo chama ele de Doutor Fares. Mesmo os amigos. Você não vê ninguém chamando ele de Fares. Chama de Doutor Fares. Inclusive ele é teólogo também, pastor também. Então, Deus... da mesma forma que Deus não é o nome de Deus, pastor não é meu nome. Só que passaram a me chamar assim, né? É muito comum as pessoas me chamarem pelo título, Pastor Rubens. Pastor atrelado ao meu nome, Rubens. De modo semelhante, Deus passou a designar o nome de Deus. Mas o nome de Deus não é Deus. O nome de Deus é esse aqui que está grafado aqui em letras maiúsculas. Senhor. A nossa tradução tem Senhor. Nós não sabemos hoje em dia qual a pronúncia desse nome aqui, Senhor, a pronúncia hebraica do tetragrama. Mas em português, você tem 3 formas de chamar. Em português, tem 3 maneiras de chamar, de pronunciar essa palavra Senhor aqui. Iavé, I-A-V-E, Iavé. Aí forma o tetragrama, né? 4 palavras, 4 letras. Iavé. Javé, J-A-V-E, Javé. E aqui é mais conhecida no Brasil, Jeová. Tem outras formas, que é uma tentativa de pronunciar a palavra hebraica, que você já deve ter ouvido na música de Ademar de Campos. Ieova, né? Ou Ieoa. É uma tentativa de pronunciar o nome hebraico de Deus. Mas a pronúncia certa, nós não sabemos. Nós não sabemos. É possível que Javé, Iavé ou Iaué esteja mais próximos da pronúncia original. Na história do povo de Israel, no entanto, o nome de Deus não é pronunciado. Quando o judeu vai ler o Senhor é meu pastor, a palavra hebraica, ele não vai ler Jeová, Ieoa, Iavé, não vai ler assim. Quando ele vai ler o nome de Deus, ele lê Adonai.
Em Deuteronômio 6:4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em hebraico seria Shema Israel. Aí a palavra Senhor, eles vão dizer Adonai Eloheinu, Adonai errado. Ele não lê o nome de Deus, Senhor, como Yahvé, Yehoa, Yahweh, Javé. Ele lê como Adonai, para se referir ao nome de Deus. Então, a pronúncia original, ela se perdeu. E com o tempo, a expressão Adonai é mais utilizada para se referir a Deus. Adonai é Senhor. Né? Então, a pronúncia original se perdeu. Sempre que nós lemos Senhor, igual nós temos aqui no Salmo 23, versículo 1, em letras maiúsculas, nós estamos nos referindo ao nome próprio de Deus. É o próprio nome de Deus. O nome de Deus, Senhor, indica que ele é um ser pessoal. Se Deus tem nome, Deus revelou o seu nome a Moisés e a todos nós nas páginas da Escritura, indica para nós que ele é um ser pessoal, ele não é um ser abstrato. Deus não é uma abstração, Deus é uma pessoa. Deus não é uma ideia, Deus não é uma força. Deus não é uma coisa que está lá no meu coração, Deus não é um desejo intenso que eu tenho. Deus não é uma energia que todas as religiões, no fim das contas, levam a ele. Deus não é isso. Deus é uma pessoa, um ser pessoal, relacional. Quando Deus se revelou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, ele disse, olha, quando você for falar com os filhos de Israel, vocês vão dizer para ele que eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou. Esse é o nome de Deus. Eu sou. Eu sou o que sou. O nome de Deus expressa a proximidade de Deus com a sua criação, com o seu povo. Ele é um Deus que se revela trazendo salvação. Ele tem atributos pessoais. Deus fala, Deus ouve, Deus vê, Deus busca, Deus se entristece, Deus se enraivece, ele se ira. Deus age, Deus manifesta graça, bondade, misericórdia. Deus ama, né? Então, tudo isso retrata um ser pessoal. Na Bíblia, Deus é chamado de o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, expressando que ele é um ser que se comunica com seres humanos, se comunica com pessoas individualmente, ele se relaciona individualmente com cada um de nós. O nome de Deus, Senhor, revela que a nossa existência deriva da existência dele. Nós só existimos porque ele existe. Uma das implicações do seu nome, Senhor, eu sou, é porque ele tem vida em si mesmo. Ele não é retratado como alguém que foi trazido à existência. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu era, eu sou e sempre serei. Ele é eterno. Ele é autoexistente. Ele tem vida em si mesmo. Ele não foi trazido à existência. Ele é. Enquanto todos os outros seres têm sua vida em Deus. Lá em Atos 17, versículo 28, Paulo diz para os filósofos epicureus e estoicos: Deus é o ser em que nós nos movemos, vivemos e existimos. A nossa vida, o nosso mover, a nossa existência deriva de Deus. O seu nome também revela a sua grandeza. Deus é grandioso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Altíssimo, o Deus Eterno, Salvador. Ele é chamado nas Escrituras de Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus zeloso. Ele é santo. E ele é único. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, assim, meus irmãos, nós ficamos sabendo um pouco da identidade do nosso pastor.
Ele é o Deus criador de todas as coisas, que se relaciona com as criaturas para revelar a si mesmo e trazer salvação. A nossa existência só é possível por causa dele, que é vida, ele é vida, e ele nos concede existência. Além disso, Deus é o único em sua grandeza, e ele revela que não há ninguém que lhe seja comparável, não há ninguém que possa ser colocado no patamar de Deus. Apenas ele é o Senhor. Dito isso, nós temos a identidade do nosso pastor, ele é o Senhor. E o salmo continua: o Senhor é o meu pastor. E nós temos aqui a representação de Deus como um pastor, que é uma representação que é muito comum nas páginas do Antigo Testamento. Não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de, ou já, em sua leitura bíblica, já pôde perceber que várias vezes no Antigo Testamento, Deus é retratado como um pastor. E muitas vezes como um pastor de Israel. Então, quando Jacó estava abençoando seus filhos, vocês lembram? Lá em Gênesis capítulo 49, Jacó foi abençoar os seus 12 filhos, né, seus meninos. E foi dar a bênção deles: olha, fulano vai ter isso, fulano será assim, fulano será assim. Deus vai fazer assim na vida de Judá, Deus vai fazer assim na vida de José, Deus vai fazer assim na vida de outros. E ele disse uma coisa sobre José. Lá em Gênesis 49, e versículo 24, Jacó disse que José teria um arco firme, ele teria braços fortes e ágeis, através da força dada pelo poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Então Deus é chamado de pastor, a rocha de Israel. Asaf, quando ele escreve o Salmo 80, versículo 1, ele chama o Senhor de pastor de Israel, que conduz a José como um rebanho. Uma referência ao texto de Gênesis 49. No Salmo 28, versículo 9, Davi clama pelo socorro divino e pede que Deus apacente o seu povo. Davi diz: Deus, nos proteja, nos socorre, apacenta-nos, Deus. Está pedindo o socorro do pastor. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 11, o Senhor é retratado como um pastor que coloca o seu rebanho, Judá. E é interessante, se você ler Isaías 40, versículo 11, é muito bonita a descrição. Diz que Deus pega Judá nos seus braços, coloca nos seus braços como um pastor. Judá é o seu rebanho, ele coloca nos seus braços. E ele pega os cordeirinhos que estão nos seus braços, leva até a mãe para ser amamentado. Coisa linda. A descrição do cuidado de Deus para com o seu povo. Então, essa metáfora de Deus como pastor é uma metáfora muito utilizada no Antigo Testamento para enfatizar o cuidado de Deus e a proteção de Deus. Deus cuida e protege o seu povo. Em geral, meus irmãos, a atividade pastoril era uma atividade mais familiar. Era uma atividade da família. A maioria das vezes, o próprio dono do rebanho cuidava das suas ovelhas, cuidava dos seus animais. Os donos de rebanho podiam delegar seus filhos para cuidar do rebanho. Podiam colocar os filhos para cuidar do rebanho. Né? Então, vocês lembram que naquela época, na época do Antigo Oriente Próximo, na época da história de Israel, as famílias que tinham muitos filhos, tinham mais mão de obra. Então, era uma oportunidade de ter gente para trabalhar na família. Então, as pessoas trabalhavam na agricultura, trabalhavam cuidando de animais, né? A produção de leite, a produção de pele de animal para fazer roupas. Então, era uma atividade familiar. Não era cooperativa, não era empresa, era uma atividade geralmente familiar. Então, os pais colocavam seus filhos muitas vezes para cuidar do rebanho. Era o caso de Davi, por exemplo. Davi cuidava das ovelhas de Jessé. Era a atividade dele, era a tarefa dele.
Enquanto o outro irmão, talvez, a atividade dele era encher as águas. Encher as garrafas d'água. Davi cuidava do rebanho. O outro varria a casa, o alpendre. Enfim, cada um tinha uma função. Quando era cuidado pela família, o cuidado era maior. Porque entendia o seguinte, as ovelhas, o rebanho, precisavam de um melhor cuidado, porque ali eram ovelhas da própria família, ali era um rebanho da própria família. Então o cuidado era maior. Empregados da família também podiam cuidar do rebanho. E muitas vezes era isso que acontecia. Você lembra da história de Abraão e Ló, por exemplo? Abraão e Ló tiveram que separar suas famílias, tiveram que morar em locais distantes. E Abraão disse até a Ló, Ló, faz o seguinte, meu sobrinho, escolha um lugar para você morar. E eu vou para outro lugar. Se você for para ali, eu vou para ali, porque não dá certo não a gente viver junto. Porque os nossos pastores dos nossos rebanhos estão tendo conflitos. Então vamos evitar isso. Então, Ló e Abraão tinham empregados que cuidavam dos seus rebanhos. Abraão era um homem muito rico, né? Ele tinha pessoas que cuidavam do seu rebanho. Ele mesmo não cuidava disso. Ele era um homem muito rico e podia pagar. Agora, quando o rebanho era pastoreado por mercenários eram trabalhadores pagos, né? Eram homens assalariados. Não é que todo assalariado é mercenário. Mas quando eles eram cuidados por trabalhadores assalariados, muitas vezes o rebanho não era bem cuidado. Eu vou falar uma coisa aqui que nunca acontece. Mas algumas pessoas que são empregados, né, numa empresa, só imaginando, isso nunca acontece. Mas algumas pessoas numa empresa, por exemplo, estão lá só por causa do salário. Então não estão muito preocupados com as coisas, em cuidar dos bens de lá, do seu dono. Então estou falando uma coisa que não acontece em lugar nenhum, né? Estou só imaginando. E quem é empresário, quem é dono de um negócio, tem esse cuidado maior com as coisas, né? Até com os clientes. Tem cuidado melhor com o cliente. Tem gente que trabalha, por exemplo, vendendo. Você já teve essa experiência, né? Entra numa loja, qual é o preço disso aqui? Aí a pessoa às vezes diz até assim, não sei não. O vendedor da loja, né? Aí diz, eu não sei. Pergunta, vê ali, o preço está aí, olha aí. Né? O dono, ele vai ter, opa, diga, o que está acontecendo? Está tudo bem? Você vai no restaurante, em geral, não estou dizendo que é sempre assim, em geral os garçons são ótimos, né? Atendem bem tudo, mas eu já fui em algum restaurante e o atendimento do dono é melhor do que o atendimento do garçom. Porque o dono, ele está cuidando do seu negócio. Ele quer uma melhor aparência para o seu negócio. Ali é que são coisas dele. Ele quer que cuide dos pratos, ele quer que cuide direito da mesa, da maneira como serve. Ele não quer que haja desperdício, então ele diz, olha, corte assim, ofereça assim. Não é isso? Então, um pastor assalariado naquela época, era muito comum que ele fosse uma pessoa que, por pensar só no salário, ele não cuidasse muito das ovelhas. Até porque ele pensava o seguinte, isso vai morrer daqui um dia. Daqui um dia vai virar assado. Né? Então não é uma preocupação minha. Quem cuidava, quem era o pastor, quem cuidava do rebanho, da família, tinha um cuidado melhor. Né? Porque não era só dinheiro ali que estava sendo mantido, né, com aquelas ovelhas. O Senhor Jesus, por exemplo, ele usa a metáfora do pastor. Né? Ele diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Só que quando ele fala do bom pastor, ele fala, olha, o mercenário ele não se preocupa com as ovelhas. Ele só quer saber do salário. Quando vem o lobo, quando vem um predador para atacar as ovelhas, o que é que o mercenário faz? Ele foge, ele corre. As ovelhas que se virem. Né? Pernas para que te quero. Aí Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Mais do que isso, o bom pastor dá a vida. Eu acho que Jesus estava falando só dele, né? Espero que ele está falando de mim. O pastor tem que dar vida para as ovelhas. Tá bom, mas tem que dar mesmo. Então, o mercenário, o assalariado, ele não cuida das ovelhas, ele foge.
e as ovelhas ficam dispersas, porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Então, a metáfora utilizada do pastor aqui é de um pastor que realmente se importa com o seu rebanho, se importa com as suas ovelhas. Um pastor que tem uma relação familiar mesmo, até familiar, com as suas ovelhas. O trabalho de um pastor inclui alimentar, providenciar água, guiar e guardar as ovelhas. Quer dizer, vigiar, né? Ficar protegendo as ovelhas. É interessante quando você vai em alguns locais. Esse fim de semana eu estava em Livramento, no sítio Carneiro. E assim, um local, assim, eu fui muito abençoado. Você precisa conhecer, se você não conhece a igreja lá, o local, você precisa conhecer. Livramento é uma cidade bonita, inclusive, né? De nada. Também eu não andei muito, estou brincando. É uma cidade bonita. E a irmã estava contando, olha, a irmã, esqueci o nome dela, Olivia. Mas a senhora lá, ela cuida, ela fica de frente da igreja, né? E ela tem galinhas, muitas galinhas e muitos pintinhos. Só que ela guarda algumas galinhas que têm pintinhos, ela guarda num local totalmente fechado. E a gente estranhou, né? Porque ela foi alimentar o bicho, eu digo, olha, como é que cuida dos bichos desse jeito? Vai matar o bichinho, né? Quem olha de fora pensa assim. Mas ela estava dizendo, se eu deixar aberto, se eu deixar os pintinhos soltos, a raposa vai comer os pintinhos. Os gaviões dormem aqui de noite, bem aqui nessas árvores. Se eu deixar os pintinhos soltos, os gaviões vão puxar os pintinhos. Ela disse, já morreu 20 e pouco esses dias. Né? Então, o trabalho do pastor era como o trabalho dessa irmã, né? De cuidar dos pintinhos, cuidar das galinhas, porque senão o predador vai pegar as suas ovelhas. Então, ele fazia isso viajando com o rebanho, ele ia andando na frente do rebanho. Geralmente o pastor ele conhece os locais onde tem boa pastagem, ele sabe onde é que tem água. Se tiver faltando água no lugar, ele sabe outro lugar onde pode encontrar. Ele sabe onde é que tem boa água. Ele sabe o melhor lugar também o melhor lugar e o melhor horário para descansar o seu rebanho. Ele sabe quando o seu rebanho está cansado e precisa parar para descansar. Ele sabe o melhor lugar para fazer isso. Então, em tudo isso, o rebanho dependia do cuidado do seu pastor. Ele depende de que o seu pastor guie, conduza o seu rebanho até um lugar de boa pastagem, de boa água, até um lugar onde ele possa pernoitar. Era muito comum que os pastores pernoitassem, dormissem. Às vezes um pastor ele passava dias fora de casa. Porque ele ia, no cuidado das ovelhas, ele teria que andar bastante para comer, para achar pastagem, para achar água. Ele ia caminhando com as ovelhas. Então, o rebanho dependia muito do seu pastor. Além disso, o pastor protegia o rebanho dos ataques de outros animais, como eu mencionei. Nós temos um relato de Davi. Davi foi pastor de ovelhas. O escritor desse salmo escreve de algo que ele conhece muito bem. Davi foi pastor de ovelhas. Davi, antes do seu embate contra Golias, lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 a 37, Davi disse, quem é esse circunciso aí? Eu vou guerrear contra ele, contra Golias. Né? Aí Saul e os homens, o que tu está dizendo, meu irmão? Tu não sabe de nada, tu é um moleque. Davi disse, eu sou pastor das ovelhas do meu pai. E uma vez, eu tirei uma das ovelhas da boca do urso, da boca do leão. O que eu vou fazer com esse incircunciso aí vai ser fichinha. Davi diz que livrou suas ovelhas de urso, de leão, e diz que, da mesma forma como Deus cuidou dele enquanto ele cuidava das suas ovelhas, Davi iria, com a ajuda de Deus, acabar com a vida de Golias. É isso mesmo. Para quem não gosta de ver morte, Davi matou Golias. Davi exerceu justiça matando um bandido. Então veja bem, o mesmo cuidado que ele teria na batalha contra Golias,
foi o cuidado que ele teve como pastor das suas ovelhas. Ele foi um pastor que recebeu o cuidado do Supremo Pastor. Então, Davi sabia muito bem da figura do pastor, porque ele era um pastor de rebanho. E é interessante que Davi, ele sabia que o Senhor era seu pastor, porque em muitas ocasiões, além do cuidado com as ovelhas, ele protegeu do leão e do urso. Diante de Golias, Deus o protegeu de um gigante. Mas em outras situações, Davi pôde vivenciar o cuidado de Deus como seu pastor. Por exemplo, em 1 Samuel 30, nós temos a descrição de Saul tentando procurar Davi para matá-lo. E chegou um momento em que Davi está numa posição, como se Saul tivesse de costas. Davi está numa posição onde ele pode dizer o quê? Agora eu mato esse infeliz. Ele não está querendo me matar? Agora tu vai ver, bicho velho. Só que Davi pensou o quê? Eu não vou fazer isso. É o ungido do Senhor. Davi percebeu o cuidado de Deus quando Saul queria matá-lo, mas também teve a oportunidade de matar Saul, mas esperou o tempo de Deus para se livrar de Saul. Ele sabia que Deus ia livrar-se dele, sem ele precisar manchar suas mãos. Davi costumava consultar o Senhor diante do que ele tinha que fazer. Ele buscava a orientação de Deus. As vitórias de Davi vinham do Senhor. Nós temos isso em 2 Samuel, capítulo 5. Davi foi um homem que experimentou o cuidado e o pastoreio de Deus. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele está falando de algo que ele vivenciou e vivenciaria por toda a sua vida. O cuidado e a proteção de Deus. Além disso, Davi se tornou pastor de Israel. Se você ler 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, o povo diz para ele, olha, Deus constituiu você como pastor de Israel. Como rei de Israel, ele era o pastor do povo de Israel. Ele foi tirado do pastoreio de ovelhas para ser pastor de uma grande nação, de Israel. Assim como Jesus chamou pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Então, Davi sabia muito bem o que era ter Deus como seu pastor. E ele mesmo se tornou pastor de um povo. Agora veja bem, o Salmo diz, o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo, Deus é o meu pastor. Será que nós podemos dizer isso também? Que Deus é o meu pastor? Interessante, porque o meu aqui indica posse. Geralmente, né, o pronome possessivo, meu. Eu sempre lembro de uma pessoa dizendo assim, eu já ouvi algumas vezes uma pessoa dizendo assim, quando nós falamos minha igreja, minha igreja, minha igreja. Quando eu falo de vocês em outro lugar, eu falo de minha igreja. Aí alguém pode achar estranho eu falar minha igreja e pensar que eu estou dizendo que a igreja é minha. E eu já ouvi uma pessoa dizer assim, eu estou ouvindo muita gente dizendo aqui minha igreja, mas a igreja é de Jesus. O que é que vocês acham? Tá certo, né? Ah, não. Minha nem sempre é posse. Meu nem sempre é posse. Mas indica referência. Indica algo que eu faço parte. Certo? Indica algo que eu tenho parte ali. Então, se eu posso chamar Deus de meu pastor, por que eu não posso dizer que a igreja é minha também? Né? Mas veja bem, nós não apenas podemos afirmar que de fato o Senhor é o nosso pastor, aliás, nós só apenas podemos afirmar que de fato o Senhor é o nosso pastor, porque ele se tornou pastor do seu povo. Deus se tornou pastor de seu povo. E nós só podemos chamá-lo de meu pastor por causa disso. É por causa de um relacionamento iniciado por Deus com o seu povo, por escolha de Deus, que, de acordo com o Salmo 100, versículo 3, nós somos ovelha dele. Nós somos ovelhas do seu pastoreio.
Nós só podemos chamá-lo de meu pastor se de fato reconhecemos que ele nos encontrou quando estávamos perdidos. Nós só podemos chamá-lo de meu pastor se nós fazemos parte de um povo que ele pastoreia. Deus não é pastor de todo mundo. Lembre-se disso. O Senhor não é pastor de todo mundo. Ele é pastor daqueles que ele redimiu. Esse é seu caso? Ele é seu pastor? Você pode chamar Deus de seu pastor? Ele te redimiu dos seus pecados? Jesus Cristo disse: vocês são minhas ovelhas, e eu sou o pastor de vocês. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não dá a vida por todo mundo. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Olha a expiação limitada aí. Ele dá a vida por aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então, se você definitivamente não faz parte do rebanho de Cristo, do rebanho de Deus, você não pode chamar Deus de seu pastor. Você precisa crer no Evangelho de Jesus. Ele morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia para que você, crendo nele, receba a vida eterna. Aí você pode dizer: o Senhor não é pastor só de Davi, ele é meu pastor também. O Senhor é meu pastor também. Agora veja, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. É uma frase que traz muitos questionamentos, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como assim nada me faltará? Como assim eu posso ter a certeza de que de nada eu terei falta? A incerteza, meus irmãos, de que nossas necessidades serão supridas é algo que nos deixa perturbados. A incerteza, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o mês que vem? Como é que vai ser essa semana? A não saber com certeza se as nossas necessidades vão ser supridas nos deixa muito perturbados. Nós tendemos a ficar mais tranquilos quando há dinheiro na conta ou quando começa o mês. Quando chega dia 5, a gente fica mais tranquilo, porque é quando recebe-se o salário. Pastor Almir, no livro dele, Nada Me Faltará, baseado no Salmo 23, ele conta a história de um orfanato, quando as crianças estavam preocupadas elas ficavam preocupadas quando elas iam dormir, elas não conseguiam dormir, porque não sabiam se no outro dia ia ter comida para elas. Então, no orfanato, eles fizeram o seguinte: olha, vamos deixar cada uma dormindo com um pão na mão. E quando elas acordassem, elas sabiam que tinha um pão ali para comer. Então, nós tendemos a ficar mais tranquilos, mais sossegados, com a certeza de que nada nos falta. De que nada vai faltar para nós no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês. Só que à medida que as coisas vão acontecendo, a gente sabe, tem contas a pagar, tem menos dinheiro, e a gente pergunta: e amanhã? E semana que vem? Algumas pessoas parecem que ficariam mais felizes se soubessem que vai dar tudo certo em seus planos. Então, se Deus pudesse revelar seu plano, por exemplo, aí o que é que algumas pessoas fazem para ter mais tranquilidade com relação ao futuro? Elas procuram algum profeta. Elas vão numa igreja atrás de um profeta, não é isso? Porque elas querem receber uma palavra para dar mais tranquilidade. Outras vão numa cartomante, para uma pessoa que lê o futuro, nas cartas. Elas vão numa pessoa que pode ler suas mãos e diga para ela: olha, vai dar tudo certo, você vai poder casar mesmo. O seu amor está bem aí. Agora me deu os R$100. É isso? Então as pessoas se sentem mais felizes se elas tiverem certeza de que aquilo que elas desejam não vai lhes faltar. Parece que apenas a certeza de que nada nos faltará pode nos deixar contentes.
Só que Davi deixa claro que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi demonstra que nós podemos encontrar esse contentamento em nosso pastor. Se ele é o nosso pastor, logo, aqui é uma lógica, Davi está estabelecendo quase que uma lógica da filosofia, quase que um silogismo. Deus é o nosso pastor. O silogismo ele tem duas premissas e o resultado da premissa. Primeira premissa: Deus é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Então, a primeira premissa, primeira linha. A segunda linha é a descrição de o que faz um pastor. O que faz um pastor? Ele cuida e protege. Então, Deus é o meu pastor. O pastor cuida e protege. Aí diz, logo, nada me faltará. É quase que uma lógica filosófica. Se ele é o nosso pastor, eu não terei falta de nada. Eu costumo dizer para os irmãos que nada aqui no versículo 1, nada, seja no hebraico ou em qualquer outra língua, nada significa nada mesmo. Nada. Se temos Deus como nosso pastor, nós não teremos falta de nada. O Salmo 34, versículo 10, diz que os leõezinhos até passam necessidade, mas os que buscam ao Senhor, nada lhes faltará. O Salmo 127 deixa claro que aqueles que são edificados e guardados pelo Senhor, são alimentados pelo Senhor enquanto dormem. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. O Senhor Jesus deixou claro que aquelas pessoas que priorizam o reino de Deus e a sua justiça terão suas necessidades supridas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor Jesus nos diz que nós não precisamos andar inquietos, ansiosos por coisa alguma. Porque do jeito que o Senhor cuida de um pássaro, Ele vai cuidar de nós. Do jeito que o Senhor alimenta um pássaro, Ele alimenta os seus filhos. Do jeito que o Senhor veste as ervas do campo, Ele vai nos vestir. Agora, veja como é difícil nós vivermos nessa confiança. Vivemos inquietos, ansiosos, preocupados, angustiados, queremos trabalhar mais, queremos ganhar mais, porque achamos que só vamos estar tranquilos com a certeza de que nada nos faltará. Mas Deus diz, a palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você precisa confiar nisso. Você pode observar na sua vida que a promessa do Salmo 23 é uma realidade. Você pode observar na sua própria vida que o Senhor tem sido o seu pastor e nada lhe faltou. Mesmo quando você não buscou, não tinha condições de buscar, nada lhe faltou. Agora eu pergunto, por que você ainda se sente uma pessoa infeliz? Por que algumas pessoas ainda se sentem infelizes, tendo tudo o que elas precisam? Por que algumas pessoas ainda vivem infelizes? Porque você acha que você seria mais feliz se tivesse isso ou aquilo. Nós achamos que sabemos quais são as nossas necessidades. E às vezes pensamos, poxa, o Salmo 23:1 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Nós erramos. Porque achamos que aquilo que nós precisamos é o que de fato nós precisamos. Veja bem, eu não estou dizendo que você vai ter sempre dinheiro, que você vai ter sempre comida, que você vai ter sempre emprego, que as coisas vão sempre dar certo na sua vida. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você pode não ter essas coisas.
mas ainda assim você ter tudo. Porque ter Deus é a certeza de que nada nos falta. Ter o Senhor como pastor é a certeza de que eu posso não ter isso ou aquilo, mas eu tenho tudo. Eu sou o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo. O sonho de muitas pessoas, de muitos alquimistas no passado, era poder elaborar uma fórmula, a fórmula da vida longa, né? Onde o elixir da longa vida. Vamos fazer um elixir para que as pessoas vivam muito. Sabemos que não é possível. Mas você quer viver para sempre? Jesus concede vida eterna. Então, eu posso não ter muitas coisas, mas eu tenho vida eterna. Eu posso não ter isso, aquilo que fulano tem, que outros têm, mas eu tenho um pastor que cuida de mim de uma maneira impressionante. Você pode olhar para a sua vida e ver a maneira como Deus cuidou de você até aqui. Nada lhe faltou. E você se preocupou, você buscou emprego, você buscou trabalhar mais, correr mais. Né? E às vezes até quando você tentou fazer algo mais, mesmo assim não deu certo. Mas se você olhar direitinho, nada lhe faltou. De um jeito ou de outro. Você consegue celebrar o que Deus lhe dá e a forma como Ele tem cuidado de você? A nossa falta de contentamento não é por falta de cuidado de Deus. É porque nós não sabemos celebrar o que Ele nos dá. Nós não sabemos celebrar o cuidado de Deus por nós. A gente sabe reclamar do que não tem. A gente sabe reclamar do que queria ter e não tem. Mas não sabe celebrar o que Deus nos deu. Paulo disse para Timóteo, né? Acho que é 1 Timóteo. Paulo disse, olha, exorte aos ricos. Cuidado com quem deseja ser rico. Porque a riqueza vai te levar a cair em tentação, né? O desejo de ser rico vai te levar a cair na tentação. Aí Paulo diz para Timóteo, olha, busquem a piedade pelo contentamento. Porque eu esqueci qual é a passagem aqui. Mas busque viver o contentamento. Então, meus irmãos, a nossa falta de contentamento não é por falta de cuidado de Deus, mas porque não aprendemos a celebrar isso. Muitas vezes, nós avaliamos que as nossas necessidades são aquelas coisas que, de fato, podem ser boas e que talvez até a gente precise. Mas as nossas reais necessidades, aquilo que mais importa, o nosso pastor supre para nós. Nós somos ovelhas dele. Ele vai nos guiar para vários lugares. Ele vai nos guiar até no vale da sombra da morte, meus irmãos. Ele vai nos guiar em locais difíceis. Ele vai nos guiar pelo caminho do sofrimento. Nós vamos passar sofrimentos. O nosso pastor, você sabe que quem cuida de rebanho de ovelhas, às vezes tem que subir. Ovelha gosta de altura, né? É um negócio invocado. Ovelhas e cabras, né, José? Gosta de subir em locais altos. E você diga, como é que foi parar ali em cima, né? Invocado. Mas pastores de ovelhas vão conduzindo o seu rebanho para todo tipo de lugar, todo tipo de terreno. Atrás de água, atrás de pastagem, atrás de até um outro local para morar. Deus vai nos guiar por vários lugares. E a gente precisa lembrar, eu estou sendo guiado pelo pastor. Nada me faltará. Pode me faltar muitas coisas, mas não vai faltar fé. Não vai faltar esperança. Não vai faltar proteção. Não vai faltar cuidado. Então nós precisamos avaliar nossas necessidades. O que eu não tenho hoje?
é o que de fato eu preciso? Será? Será que o que eu não tenho hoje é o que eu preciso? Ou, como diz o projeto Sola, né, na música Salmo 23, ou aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Outras coisas que ele me der é como se fosse um plus. Mas tudo que eu preciso, o meu pastor me dá. Então, que nós possamos celebrar isso. Celebrar o fato de que Deus cuida de nós com a sua providência através do seu pastoreio. Ele cuida de nós como ovelhas que não sabem se cuidar sozinhas. Então, ele vai cuidar de nós, ele vai nos guiar em busca de boas pastagens, ele vai nos guiar em busca de água. Mas ele não vai nos deixar sozinhos, ele não vai nos deixar soltos, dispersos. Ele vai cuidar de nós em todas as coisas. Pode nos faltar muitas coisas, mas ele nunca vai nos faltar. Quando você estiver enfrentando dores, quando você estiver enfrentando sofrimento, quando você estiver enfrentando, quando a sua despensa não estiver cheia, quando você estiver enfrentando dificuldades financeiras, o desemprego, problemas relacionais, quando você estiver em crise, naquele momento pode faltar muita coisa para você. Mas o Senhor não vai lhe faltar. Amém. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado por nos ensinar mais essa noite, Deus, a confiarmos na tua providência, no teu cuidado. Agradecemos, Deus, por ter o Senhor como nosso pastor. E que tantas outras pessoas, Deus, possam dizer o mesmo. O Senhor, que o Senhor é meu pastor e nada faltará. Em nome de Jesus, amém.